Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus, amém, né? Primeira terça-feira do ano de 2026, nós estamos aqui para louvar, bendizer, exaltar a presença do Senhor, amém? Abra a palavra, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, obrigado. Livro profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 até o verso de número 7. Se você puder ficar de pé mais uma vez, para a gente ler a palavra. Quero alguns minutinhos aí, rápido, umas ministrações dessa noite para nós. Profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 1 em diante, diz assim a palavra. No ano da morte do rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Serafim por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Pode assentar, pode ficar à vontade. Meus irmãos, você tem um texto aí que é lido, pregado, ministrado, é Isaías capítulo 6. E eu não quero talvez aqui falar nada muito novo do que nós já sabemos, mas há uma palavra no meu coração para essa noite. Quando a gente abre a Bíblia, no livro do profeta Isaías, Isaías é um profeta messiânico, Isaías é um profeta que mais vai anunciar profeticamente a vinda de Jesus na terra. Ele é aquele que vai anunciar que o Messias viria, ele é aquele que vai anunciar que o Salvador da humanidade viria. Quando a gente olha para o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, nós vemos um Isaías diferente do capítulo 6 em diante. No capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías é um profeta que vai ministrar para fora. Ele vai começar a olhar e dizer: ai do povo, ai das nações. Israel, o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece o Senhor. A visão do profeta Isaías é: o povo está longe, o povo está fora, o povo está distante do Senhor. Mas no capítulo de número 6, Isaías vai registrar um momento onde ele tem um encontro profético com o Senhor. Isaías vai registrar um momento onde ele tem um encontro verdadeiro, não um encontro religioso, dentro de uma religiosidade, dentro de um ritual, não um encontro dentro de um culto apenas onde a gente entra e sai depois ao culto da mesma maneira. Não, de forma alguma. Isaías aqui vai registrar uma liturgia cultica, um momento de adoração, um momento de dedicação, um momento de envio, um momento de glória, de ministração. O profeta Isaías vai ministrar um culto aonde a presença de Deus se faz presente. A verdade é que nós só precisamos entender que só há culto quando a presença do Senhor está de verdade manifesta no ambiente. O ambiente não vira profético porque nós estamos. O ambiente não vira profético porque a gente fala profeticamente, não. O ambiente se torna profético por causa da presença do Senhor. É a presença do Senhor que move todas as coisas. É a presença do Senhor que enche toda a casa. É a presença do Senhor que se revela de uma forma viva e de uma forma eficaz. Eu gosto muito do texto do Salmo 115, quando o salmista vai dizer: o Deus deles tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mãos e não pega, não apalpa, e tem pés e não anda. Mas o Deus de Israel,
ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem boca e fala, ele tem mãos e apalpa, tem nariz e cheira, e tem pés e anda. Profético é o Deus mover no meio da igreja. Profético é Deus habitar, passear no meio da casa. Profético não é somente dizer profeticamente, receba, não. Profético é quando Deus decide descer. Profético é quando mesmo Isaías, no capítulo 64, ele vai dizer: se o Senhor abrir os céus e descer, se o Senhor abrir os céus e descer, a terra vai tremer, os montes vai se abalar. Por quê? Porque verdadeiramente o profético de Deus acontece quando ele resolve descer no meio da casa. Aí a gente entra num cenário do capítulo 6, e nesse capítulo 6 nós vamos perceber algumas dinâmicas muito importantes. E qual é a dinâmica? O texto começa com uma negativa muito grande, diz assim: no ano da morte do rei Uzias. A verdade é que o profeta Isaías começa, eu preciso aqui de alguns minutos para a gente começar a entender essa narrativa do profeta Isaías, quando ele diz: o rei Uzias está morrendo, o rei Uzias acabou, o rei Uzias não está mais no trono. Isaías está fazendo algumas declarações importantes, do capítulo 1 ao 5 que já falei. Isaías é um profeta, diferente do profeta Ezequiel, diferente do profeta Jeremias, diferente do profeta Amós, do profeta Ageu e outros profetas, porque Isaías ele é um profeta que habitava dentro do palácio. Isaías é um profeta que tinha muito acesso. Há quem diga, alguns comentaristas, que Uzias era parente de Isaías, e com esse parentesco, Isaías tinha acesso ao palácio, e ter acesso ao palácio era como se há, na minha fala, no meu jeito de pregar, uma proteção, uma liberdade entre Uzias e o profeta Isaías. E a verdade é, irmãos, que o profeta, muitas das vezes, o profeta, ele é rejeitado, muitas das vezes o profeta, ele não é bem quisto. Muitas vezes o profeta, ele é deixado de lado. Muitas vezes o profeta, ele não é muito bem entendido. Por quê? A gente olha para o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel, todas as vezes que Deus vai atrás do profeta, Deus diz: filho do homem, ele está à beira do rio Quebar, solitário, põe-te em pé, porque eu quero falar com você. A verdade é que o ministério profético, ele é um ministério sofrido, é um ministério dolorido. Mas Isaías, do capítulo 1 ao 6, ele tem acesso ao palácio. Imagino eu, que quando vai registrar a palavra que Uzias morreu, Isaías vai sentir na pele. Também há um outro fato: a nação de Israel, ela vai ficar perdida. Por quê? Porque diz a palavra: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A verdade é que quando o líder sai, a verdade é que quando o líder sai de cena, como é o caso de Uzias, a nação de Israel fica desamparada aos olhos humanos. A nação de Israel, o poder bélico de Israel, Israel fica totalmente vulnerável. Por quê? Porque as nações em volta olha e diz assim: o comandante em chefe agora da nação de Israel está morto. Aquele ano, esse ano que Uzias está morrendo, a nação de Israel, ela precisa ter todo um trâmite. Um novo rei vai ter que ser ungido, uma nova história vai ter que ser escrita. Só que quando nós olhamos para esse texto que Isaías vai dizer, nesse ano de morte, nesse ano de tristeza, nesse ano de sofrimento, nessa marca negativa dentro de Israel, nessa marca aonde as nações em volta estão olhando: peraí, é o tempo perfeito para a gente invadir. As amonitas, os midianitas, os filisteus, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus. Quando a gente olha para essa nação em volta, olhando para dentro de Israel e dizendo: aonde está o rei Uzias? Aonde está o comandante em chefe de batalha? Não tem. Então nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos colocar agora, subjugar a Israel. Só que a gente para, e o texto não termina aqui. Glória a Deus por isso, porque Isaías vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi também. Aleluia. Eu amo a expressão vi também, porque no ano da morte tem gente que só vê a dor, no ano do trauma tem gente que só vê a crise, no ano no meio da dificuldade tem gente que só vê a tempestade e saculejar o barco. Mas Isaías está dizendo: eu vi Uzias morrer, mas eu também estou vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A verdade é que eu começo a ministrar uma palavra profética nessa noite, que 2026 não é um ano para a gente só ver crise, é ano para a gente ver também aquilo que o Senhor está querendo fazer no nosso meio. Não é ano, não é mês para a gente olhar e dizer: eu só estou vendo dor, eu só estou vendo crise, eu só estou vendo tempestade, eu só estou vendo desafio, eu só estou vendo coisas complexas. Não, o convite de Deus para nós nessa introdução da palavra é: Deus também nos chama para ver também
aquilo que Ele quer fazer nessa nova estação. Você pode levantar as suas mãos para a gente começar a ministrar a palavra. Você está vivo aí, pode levantar a sua mão aos céus. Eu quero declarar: Deus está disposto a te fazer enxergar aquilo que você não consegue enxergar com os teus olhos naturais. Deus quer nos fazer enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar com os olhos humanos. Nos olhos de baixo é morte, mas nos olhos espirituais é Deus dizendo: eu ainda estou no trono, eu ainda estou no trono, eu ainda estou no trono. Eu quero profetizar esse ano de 2026 com o tema anual de avançar e colher. Deus irá te fazer enxergar coisas espirituais que em 2025 você não conseguiu enxergar. A Bíblia vai dizer que Isaías vai olhar para o trono de Uzias, e Uzias agora já não está no trono. Uzias agora vai estar num caixão. Uzias agora já não está dando ordem. Uzias agora vai ser carregado. Uzias agora já não vai estar mais diante de um cenário de mandar ordens, de liberar palavras, não. Uzias agora perdeu a força. Uzias agora já não tem esperança. Uzias agora já não pode resolver mais nada. Mas agora o céu se abre sobre Isaías na visão, e a palavra vai dizer, a palavra vai registrar: eu vi também, aleluia, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Então lá vai outra palavra aqui: o trono da terra ficou vazio, mas enquanto as nações em volta estão dizendo é a oportunidade para invadir, enquanto as nações da terra estão dizendo é a oportunidade de subjugar Israel, Deus deu para Isaías dizendo: Isaías, fica tranquilo, meu filho, o trono da terra está vazio, mas aqui em cima ninguém pode assentar no trono de Deus. Eu ainda estou assentado no trono, Isaías. Isaías, deixa eu te mostrar uma coisa, meu filho: o trono da terra muda, mas o trono do céu é imutável. Isaías, deixa eu te mostrar uma coisa: a terra perde o controle, mas o céu permanece do mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: a economia pode mudar, a liderança pode mudar, a crise pode vir, mas o trono do céu, ele permanece intacto. Você tem fé para olhar para o teu irmão do lado e dizer para ele: fica tranquilo. Não fala com fé, fala assim: fica tranquilo. 2025 passou, 2026 chegou, mas Deus ainda permanece no trono. Amém ou não amém? Você pode levantar a mão direita para receber a palavra. Eu declaro em nome de Jesus: existem coisas que tiram a nossa fé, existem coisas que tiram a nossa alegria, existem coisas que tiram o nosso desejo de viver e de caminhar, mas é Deus dizendo nessa noite: fica tranquilo, eu ainda estou no trono, eu ainda estou governando. Ninguém vai invadir Israel, ninguém vai subjugar Israel. Vou melhorar: ninguém vai invadir tua casa, ninguém vai mexer na tua família, ninguém vai mexer com você, ninguém vai te destruir. Vão armar, vão manipular, vão tentar, mas é Deus dizendo: Daniel, eu ainda estou no trono. Igreja Metodista, eu ainda estou no trono. Eu profetizo em nome de Jesus: aquele que está no trono, ele não muda. Aquele que está no trono, ele está se levantando nessa noite para dizer: eu ainda tenho o controle da tua casa, eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu ainda tenho. Você crê que Deus ainda tem o controle da tua casa? Diga glória a Deus. Depois dessas coisas, Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, a Bíblia diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava posto uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta que ouvira falar comigo disse: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. A Bíblia vai dizer no verso 2: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Estava posto um trono no céu, e um estava sentado sobre o trono. Olha para cá, por gentileza. É Deus dizendo: Isaías, desde quando Uzias morreu, eu estou no trono. Antes de Uzias nascer, eu também estou no trono. Apocalipse chegou e eu continuo no trono. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente.
também a palavra vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. O que segura a igreja não é quem prega, é quem está no trono. O que segura a igreja não é quem canta, é quem está no trono. O que segura a igreja não é se está cheio ou se está vazia, é quem está no trono. O que segura a igreja não é quem pastoreia, é quem está no trono. E nessa noite se alegre, meu irmão, ele ainda está no trono, ele ainda está vendo, ele ainda está enxergando, ele ainda está movendo, ele ainda está. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaías está dizendo: eu estou enxergando uma coisa diferente. Há um paralelo, de um lado é morte, mas do outro lado é esperança. De um lado é tristeza e choro, do outro lado é glória, poder, autoridade, novidade de vida e renovo. Essa noite nós temos que escolher o que nós queremos viver. Se nós queremos olhar para o lado da terra, vai ter choro, vai ter lágrima, e não vai ter quem console. Mas se nós olharmos para o alto, como diz o salmista, que eleva os olhos para os montes, e de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, vem dele, que fez os céus e a terra. Aí, meu irmão, também vai ter dor, também vai ter crise, também vai ter tempestade, mas também vai ter poder, mas também vai ter unção, mas também vai ter graça de Deus, mas também vai ter a mão estendida do Senhor, mas também vai ter renovo da glória de Deus. Semana que vem a gente começa o janeiro profético, e é tremendo, e o janeiro profético vai passar, diga comigo, Deus, o janeiro, mas terça que vem agora, no início do janeiro profético, pastora Késia, Deus está no trono. Mas quando acabar o janeiro profético, com grandes pregadores que virão, Deus vai permanecer no trono. Sabe por quê? A garantia da igreja não é aqui, a garantia da igreja é assim. Oh, se você tem fé nessa noite, eu sei, está uns dias aí chuvoso, a gente desanima, mas levanta a sua mão, que eu quero profetizar uma palavra. A tua casa, Tiago, vai ser guardada, protegida por aquele Deus, aleluia, que está sentado no trono. Eu profetizo para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, para os teus negócios. Quem vai te manter de pé é aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Quem está vivo aí pode adorar o nome de Jesus. Quem tem glória para entregar a Ele, entrega. Quem tem aleluia para adorar a Ele, adore. Porque Ele não está aqui por causa da parede, Ele não está aqui por causa dos móveis, dos utensílios. Ele está aqui porque há uma igreja viva. E uma igreja viva não é aquela que sente a presença de Deus, porque sentir a presença dEle é tremendo, é maravilhoso. Quando Ele vem, é inconfundível. Mas uma igreja viva é a igreja que Deus sente a sua verdade e a sua veracidade na adoração. Olha o que Isaías está dizendo: eu estou escolhendo. Uzias morreu, mas eu não vou permanecer olhando para baixo, eu vou permanecer olhando para o alto, porque quando eu olho para o alto eu estou vendo, tem trono, tem alguém no trono, e tem algo acontecendo lá no trono. O que está acontecendo lá em cima? Tem uma adoração constante. Cutuca o seu irmão do lado aí, por gentileza, e diga para ele e para ela: lá no céu, fala com fé, irmão, com autoridade, fala assim: lá no céu há uma adoração perfeita. Fala: perfeita e constante. Aleluia, amém. Olha o que Isaías vai registrar: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Sabe o que é que me preocupa, irmãos? Não é quando a igreja não está cheia, o que me preocupa é quando Deus não está enchendo a igreja. É isso que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo: eu vi os céus abertos, e as abas das vestes dele está enchendo o templo. Oh, glória a Deus. Isaías está dizendo: é bom quando a igreja está lotada, é bom quando o templo
está cheio, é bom quando está tudo movendo pelo Espírito, mas melhor ainda é quando está tudo cheio e a presença de Deus está gloriosa, a presença de Deus está enchendo todo o ambiente. É por isso que eu amo Atos capítulo de número 2, quando a palavra vai dizer que estavam todos cumprindo o dia de Pentecoste, sentados no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Olha para cá por gentileza. É Deus dizendo: eu não quero encher o altar, eu não quero encher quem toca, eu não quero encher quem prega, eu não quero encher quem está no ministério, eu quero encher toda a casa. Aleluia. É como nos tempos do Antigo Testamento, de Eldade e Medade fora do arraial, e 68 Niltim cheio. Eles olham e dizem assim: tem 2 fora do arraial que estão pulando e saltando, e profetizavam. Aí Josué chega para Moisés e diz: Moisés, quer que vai lá passar a espada? Aí Moisés diz: oxalá, quem dera se todo Israel fosse cheio do Espírito. Sabe o que Isaías está dizendo? A aba dos céus, do Senhor dos Exércitos, quer encher toda a casa, quer encher eu, quer encher a mim, quer encher a você. Então, se você crê, se você tem fé nessa noite, levanta a sua mão que eu quero profetizar. Deus não quer gerar nesse tempo religiosidade, não. Deus não quer gerar nesse tempo pessoas que entram e saem da mesma maneira, não. Deus quer gerar nesse tempo homens, mulheres, jovens, anciãos, adolescentes que saem daqui dizendo: eu estou vendo também, aleluia, eu entrei na crise, mas eu estou vendo também o Senhor mover, o Senhor restaurar, o Senhor descer, a glória de Deus no ambiente. Então eu profetizo, essa noite é Deus dizendo: eu vou abrir o céu sobre ti, eu vou abrir o céu sobre a casa, porque 2026 Deus vai te dar uma experiência nova. Eu amo a experiência do passado, mas é tempo de coisa nova. Orecalabadacandaраia. Eu amo as experiências que tive no passado, mas Deus nos convida a experiências novas. Eu amo as experiências que me trouxeram até aqui, mas eu também desejo e almejo experiências novas com o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que Jesus vai dizer: quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta e fala com teu pai em secreto, porque em secreto o teu pai te responderá. Oh, glória a Deus. Com alegria e com fé, olha para o teu irmão e fala: se prepare. Aleluia. Você está animado? Eu estou animado, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala: se prepare, porque esse ano Deus vai te dar experiência nova. Oh, glória. Você pode levantar tua mão aí para receber. Esse ano é Deus dizendo: tem coisa nova chegando, tem algo acontecendo. É Deus dizendo: eu sou Deus de novidade, as coisas passaram e eis que tudo está se fazendo novo. Receba, receba, receba uma experiência nova. Tem gente que sentia Deus e não sente mais, que gritava para Deus e não grita mais, ficou com vergonha. Tem gente que batia o pé para Deus, já não bate mais. Entrava em mistérios com Deus, ficou com vergonha. Tem gente que perdeu a glória, perdeu a graça, mas é Deus dizendo: não se importa não, você vai voltar a levantar a mão, vai voltar a pular no mistério, vai voltar a glorificar, vai voltar a exaltar, vai voltar a entregar revelação, vai voltar a ter visão, vai voltar a ter graça de Deus, vai dobrar o joelho e a graça de Deus vai invadir e tomar o teu quarto e a tua casa. Por quê? Porque Deus está dizendo: as abas dele estão enchendo todo o ambiente. Aleluia. Oh, glória. Sabe aquele mistério que não é preciso fazer muita coisa, mas só da sensibilidade? Aleluia. A gente já sente ele no ambiente. Não precisa ter ninguém famoso, não precisa ter culto festivo,
Não precisa ter nada manipulado, não. Só da presença dele, da aba dele encher, aleluia, a gente já começa a chorar, a gente já começa a se quebrantar, a gente já começa a dizer: ele chegou, quem está aqui é ele, quem está aqui não é ninguém diferente, não, é ele, é ele, é ele. É isso que Isaías está dizendo. No ano que seria marcado por tragédia, o ano vai ser marcado pela presença dele manifesta. Eu quero profetizar. Tem gente aqui que chegou triste, irmão. Tem gente que não começou o ano nem bem, mas é Deus dizendo: esse ano não vai terminar dessa maneira. As abas do Senhor, das vestes do papai, vai encher toda a tua casa. As vestes do Espírito vai encher o teu ministério. Você pode levantar a mão, vai cantar com a graça, vai pregar com a graça de Deus, vai liderar com a presença de Deus. Porque alguém vai olhar e vai perguntar: o que aconteceu, meu filho? É porque eu tive uma experiência. As abas das vestes de Deus encheram todo o ambiente. Aleluia. A Bíblia diz: serafins estava por cima dele, e os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías não tem uma visão qualquer. A visão de Isaías é detalhada, é minuciosa. Sabe por quê? Porque quando Deus quer te mostrar uma nova estação, Ele não gera confusão. Quando Deus quer te mostrar uma nova estação, Ele mostra nos mínimos detalhes. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus vai trazer uma nova estação. Fala: fique atento, porque Deus vai te mostrar nos mínimos detalhes. Aleluia. Talvez nem todo mundo vai perceber, mas Deus vai fazer você perceber algo sendo gerado nos mínimos detalhes. Você pode levantar a tua mão. O que Deus faz não gera confusão, o que Deus faz não gera divisão, mas o que Deus faz gera uma nova experiência. Eu profetizo: receba essa palavra. Deus vai te fazer ver, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te fazer ouvir, Deus vai te fazer profetizar, porque vem algo novo de Deus. E eles estão voando. Pega a primeira, lá vai. 2 asas cobrem o rosto. Há uma palavra aqui para nós. Por que é que os serafins não voam com as 6 asas, sendo que seria até mais rápido? Porque não adianta ir rápido, adianta ir certo. Não adianta voar correndo, adianta ir no tempo de Deus. Porque toda vez que a gente ultrapassa o tempo de Deus, que é o Kairos, o momento que Deus age, a gente fica longe daquilo que Deus quer fazer. Mas eles colocam 2 asas no rosto. Por quê? Porque Isaías está contemplando uma visão. Pastor Daniel, qual é a visão? Eu estou vendo o trono e eu estou vendo o Senhor. Então quando os serafins colocam as asas no rosto, está dizendo: nada pode tirar a visão do trono e da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se a mensagem não apontar para Ele, não é de Deus. Se a mensagem não apontar para Cristo, ela não é cristocêntrica. E na igreja tudo aponta para Ele. Ah, Daniel, me prova. Vou provar. Novo Testamento, João Batista está pregando, foi falado aqui nos dízimos de oferta, está pregando à beira do Jordão. Jordão no original significa aquele que desce. Vai ao Jordão, tem que descer. Mas João Batista tem um discurso: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É chegado o reino, o machado está colocado ao pé das árvores. Quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Aleluia. Mas de repente ele olha e diz assim: eis aí, oh glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vai dizer: que diminua eu, oh glória,
glória, para que tu cresça, Senhor. Eu quero liberar uma palavra para a gente acelerar aqui por causa do tempo. Esse ano ninguém vai nos ver, mas verão Deus em nós. Você tem fé para levantar tua mão aí? Quem que pregou? Não sei. Que mensagem foi aquela? Foi bênção. Mas quem pregou? Nem sei. Eu só sei de uma coisa: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu quero profetizar: quando a tua vida financeira virar, não é por causa de ti, é Deus. Quando o teu casamento for restaurado, não é você, é Deus. Quando o teu ministério crescer, não é você, é Deus. Quando a igreja virar, não é você, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Nessa última hora, irmão, é muito método, é muita coisa, mas é Deus dizendo: é Ele, é Ele, é Ele. É Ele que vai botar a mão e vai acontecer. É Ele que vai botar a mão e a coisa vai virar. É Ele que vai entrar na casa e a enfermidade vai bater em retirada. Essa noite eu vim dizer: fica tranquilo, fique em paz, entrega tudo que é dele, porque quando Ele botar a mão, aquilo que não dava certo vai voltar a acontecer. Ele está dizendo: não olha para mim, olha para Ele. Não olha para mim, olha para aquele que está sobre o trono. Olha para o teu irmão, não olha para mim. Fala para ele: não olha para mim. Não, fala com fé, gente. Fala assim: não olha para mim, olha para Ele. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas a Bíblia diz que com duas cobriam seus pés. Eu quero chegar aqui no outro ponto para a gente encerrar. Os pés fala da santidade de Deus. Também no Apocalipse, João vai dizer: vi os pés e caí como morto. Porque os pés do Senhor é como latão reluzente que acabou de sair da fornalha, resplandecente, brilhoso, forte, quente. Mas ele diz assim: com duas cobriam o rosto e com duas cobria os pés. Não olha para nós, a glória é dele, mas também a santidade pertence a Ele. Sabe o que Deus está dizendo? Ele é aquele que tem toda a glória, Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que tem toda a santidade. É Ele, é Ele. Só que a Bíblia diz que com duas asas eles se moviam. Diga comigo, por gentileza: eles se moviam. Por quê? Porque tudo que é saudável se move. A Bíblia vai dizer que com duas asas eles estavam voando. Tudo que é de Deus cresce, tudo que é de Deus se move. Aquilo que é muito parado, que é muito estático, que é inerte, irmão, é problema, é atrofia. Mas Deus está dizendo: não. Os serafins estão dizendo: a glória é do Senhor. Os serafins estão dizendo com gesto: a santidade também é dele. Mas os serafins estão dizendo: aquilo que é de Deus se movimenta. Tem gente que se movimenta por causa de homens. E aí Gálatas capítulo 1 verso 10 vai dizer: persuado eu, agradar homens ou a Deus? Se agrado aos homens, já não sou servo de Cristo. Aleluia. Mas o serafim está dizendo: eu agrado é a Ele, eu vivo é por Ele, eu amo é a presença dEle, e eu me movo por causa dEle. Sabe qual é a palavra que eu vou liberar agora em nome de Jesus? Existem áreas da nossa vida que podem ou poderiam estar parada em 2025, na virada do ano ainda está parada, mas essa noite Jesus está dizendo para mim e para você. Nessa noite Deus escreveu na boca do profeta dizendo: tem coisas que vão voltar a se movimentar.
Aleluia. Você crê nessa palavra? Você pode levantar tua mão por gentileza? Se não crê, fica com a mão para baixo. Isso aqui não é nada forçado, é Deus dizendo para nós. Se você crê que tem coisa que precisa mover, se você crê que Deus ainda é um Deus que se move no meio da igreja, eu vou profetizar a palavra. Deus vai fazer, Deus moverá sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família. Deus moverá sobre ministérios que estavam parados. O que você está dizendo, Daniel? Deus vai te levantar. Deus é especialista, gente, em levantar anônimos. Deus é especialista em levantar pessoas que ninguém levantaria. Deus é especialista em levantar pessoas que não precisam de coisas humanas para chegar onde desejam. Deus é especialista em levantar pessoas que aos olhos humanos não tinha expectativa nenhuma. Olha para a gente há anos atrás, mas um dia Deus resolveu olhar para mim, olhar para você e nos levantar. E nessa noite eu quero que você entenda, 2026, a pastora Rosângela postou, ela disse, 2026 é o nosso ano. E eu quero profetizar para você. Você pode levantar as duas mãos, o pé. Deus vai fazer áreas paradas, atrofiadas da tua vida voltarem a se movimentar. Deus vai fazer, Deus vai fazer, eu creio. Sabe por quê? Porque tem coisas que precisam se mover. E não vai se mover por causa de um óleo de engrenagem, não vai se mover por causa de um óleo natural, não, mas vai se mover por causa do óleo da unção. Aleluia. O óleo da unção faz tudo mover, o óleo da unção faz tudo ficar diferente. Então a gente precisa entender, tem coisas que não vão mover, mas depois que receber a unção do Espírito, é Deus dizendo, eu vou fazer mover sobre você. Aleluia. Para a gente dar um glória aí, terminar. Cutuca o seu irmão do lado, mexe com ele aí. Tempinho frio aí, o povo desanima, né, gente? Vamos lá, mexe com o seu irmão e fala para ele assim, ó. Fique em paz. Ninguém conseguiu. Não fala assim, ninguém conseguiu. Mas a unção vai te colocar no seu devido lugar onde Deus planejou. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos para receber a palavra profética da terça-feira, da primeira terça do ano. É Deus dizendo, ninguém conseguiu te ajudar, ninguém conseguiu mover, ninguém conseguiu abrir a porta que precisava, ninguém conseguiu te colocar o ministério aonde deveria, ninguém conseguiu, mas Deus está dizendo, há o óleo da unção caindo aí, ó, há o bálsamo de Gileade caindo aí nessa noite. Receba o bálsamo, receba a unção, sinta a engrenagem voltar a andar, sinta áreas da tua vida parada voltarem a funcionar. Por quê? Porque Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou. Aleluia. E clamavam uns aos outros dizendo, vamos encerrar aqui, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Foi cantado aqui, a Sara ministrou com os irmãos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Parece, irmãos, que nós perdemos essa dinâmica, mas os anjos estão olhando por Isaías dizendo,
a terra está de luto, mas a adoração é permanente. Aleluia! Ninguém pode calar a voz de um adorador. Está na crise, adore. Está na peleja, adore. Está na prova, adore. Está na tempestade, adore. Por quê? Porque os serafins estão voando e estão clamando: Kadosh, 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 Yavet Sabaiote. Eles estão clamando: Kadosh, 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 Yavet Sabaiote. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Você pode crer, levantar as mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar: Deus vai colocar um cântico novo sobre você. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar? Deus vai colocar um cântico novo sobre a tua casa. Alguém vai olhar: Daniel, chora. Mas nós vamos cantar: Santo. Alguém vai olhar e vai dizer: para de adorar, está feia a coisa. Mas nós vamos estar lá dizendo: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. É Deus dizendo: ei, em meio às tempestades, ouse fazer algo diferente. Enquanto alguém reclama, enquanto alguém desiste, enquanto alguém para, enquanto alguém retrocede, enquanto alguém calunia, enquanto alguém difama, Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai adorar, você vai exaltar, você vai mudar, você vai dizer: eu adoro, a tua santidade é maior.